Olá, muito bom dia, muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais uma edição do programa Agronegócio e você vai ver a partir de agora. No programa de hoje nós vamos falar das baixas temperaturas da última semana que causaram perdas em parte das lavouras de trigo nos estados do Paraná, Santa Catarina e São Paulo. Vamos falar também sobre exportação de proteína animal. Vamos comentar sobre uma fazenda de cria que planeja quintuplicar a lotação de animais por hectare. Vamos comentar sobre o Brasil, que atualmente tem a segunda posição no que se refere à produção de biodiesel no mundo. E também é o maior produtor de etanol de cana-de-açúcar. E vamos falar sobre os problemas que poderão surgir no Brasil por causa do descaso com o meio ambiente. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando sobre temperatura. As baixas temperaturas da última semana causaram perdas em partes das lavouras de trigo nos estados do Paraná, Santa Catarina e São Paulo. Especialmente a que estão em estágio de desenvolvimento, o mais avançado, quando são mais vulneráveis ao frio intenso. Segundo colaboradores do CEPEA, as condições climáticas nos próximos 2 meses, pelo menos, devem ser fundamentais para se calcular a produção nacional, uma vez que a maior parte das lavouras ainda estava nas fases iniciais ou intermediárias de desenvolvimento. E segundo o boletim informativo do CEPEA, as geadas e a retração de produtores mantiveram os valores do cereal em alta nos mercados de balcão e disponível, mesmo com desvalorização do dólar. Além das lavouras de trigo, a frente fria também prejudicou pastagens e prejudicou lavouras de milho, substituto da ração, elevando consequentemente o preço do farelo de trigo. Em contrapartida, as negociações das farinhas continuam baixas, influenciadas pela menor demanda. E agora você vai ficar com o comentário de Felipe Fabbri. O Felipe é zootecnista e analista da Scott Consultoria, que vai falar sobre exportação de proteína animal. Confira. Olá a todos, eu sou Felipe Fabbri, zootecnista e analista de mercado aqui da Scott Consultoria. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre as exportações de carnes brasileiras aí, segundo dados divulgados aí pela Secretaria do Comércio Exterior no início do mês de agosto, nessa última segunda-feira, referente aí aos embarques em julho deste ano de 2021. Bom, o que nós vimos aí foi um comportamento que, em função dos preços maiores negociados aí pela tonelada de todas as carnes aí, carne bovina, suína e de aves no mês de julho, levou aí a um faturamento bem maior, aí, uma alta expressiva no comparativo anual para o faturamento das 3 proteínas. Além disso, nós tivemos também uma alta nos embarques diários aí para as 3 categorias, o que, somado a esses preços maiores, colaborou com esse cenário de faturamento em alta. Bom, só para a gente ter uma ideia com relação à carne bovina, foram exportadas aí 166,29 mil toneladas de carne bovina in natura em julho, com um faturamento de 902,6 milhões de dólares, um aumento aí da média diária embarcada neste ano de 2,7% comparado a julho do ano passado, e um aumento aí no faturamento médio diário neste mesmo período de comparação de 36%, uma alta nos preços aí pela tonelada embarcada de 33%. Pelo lado aí da carne de aves, nós tivemos um embarque de 391,62 mil toneladas de carne de aves in natura, com um faturamento de 647,6 milhões de dólares, agora em julho deste ano. Esses números aí, considerando a média diária, representam aí um aumento nos embarques de 21,4%, e um aumento no faturamento médio diário aí de 57,9%, um aumento mais expressivo dentre as 3 categorias aí. E os preços subiram 30% no comparativo anual. Por fim, aí, os embarques de carne suína in natura, que tiveram também um desempenho bem positivo para o período. Nós vimos aí embarques de 92,8 mil toneladas de carne suína in natura, com um faturamento de 231,8 milhões de dólares,
Um aumento na média de área embarcada aí de 7,5% em relação ao mesmo período do ano passado e um faturamento aí 26,5% maior do que o faturamento médio diário de julho de 2020, levando aí, em função aí dos preços 17,7% maiores do que julho de 2020. Bom, pessoal, por hoje é isso. Obrigado a todos e até a próxima. E agora eu vou conversar com Renato Leão Cavalcante. Ele é engenheiro, administrador e também pecuarista. E nós vamos falar sobre um tema excelente. O objetivo das fazendas do senhor Renato é bater aí na casa de 5 animais por hectare. Uma lotação alta, mas que é possível tranquilamente conseguir. Senhor Renato Leão Cavalcante, é um prazer tê-lo aqui no nosso programa. Muito bom dia, obrigado pela sua presença, para falar de um tema interessante, um tema recorrente e um tema que deve fazer parte do cardápio dos pecuaristas brasileiros. Muito obrigado. Bom dia, Antônio Pereira. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês e a audiência de vocês. Senhor Renato, o senhor tem 2 fazendas na região de Presidente Prudente. O senhor, vamos dizer assim, dentro da pecuária, tá novo dentro da pecuária, mas já está com uma cabeça voltada para um profissionalismo que é aquele profissionalismo que nós apostamos há mais de 30 anos. Ou seja, ter uma boa lotação animal para garantir que a fazenda fique no azul, porque a maioria dos pecuaristas hoje trabalha no vermelho. Exatamente, Antônio. Se você coloca uma fazenda numa equação econômica, você vai encontrar a lotação como a primeira variável mais relevante para a lucratividade de uma propriedade. Então, é isso que nós estamos procurando, com tecnologia, com gestão e aumentar a lotação da fazenda para níveis de rentabilidade que equivalham à rentabilidade do cerrado com grãos. O senhor falou um ponto muito interessante, uma rentabilidade equivalente a grãos aqui na região do Cerrado. Hoje nós sabemos que uma lavoura altamente produtiva de soja bate na casa aí de 80, 85 sacas por hectare, de soja por hectare. É um número muito bom. Tem gente conseguindo um pouco mais. Mas nós sabemos também que o ponto de equilíbrio da soja está na casa aí de 40, 42, 45 sacas por hectare. A pecuária hoje, de maneira geral, trabalha com uma média de aproximadamente em torno aí de 5 arrobas por hectare ano. Se nós pegarmos 5 arrobas por hectare ano, que é a média brasileira, transformarmos isso em soja, representa aproximadamente 15 sacas de soja por hectare. Ou seja, é inviável manter um número desse. Então nós temos que ter, no mínimo, para ter um ponto de equilíbrio na pecuária equivalente à soja, a 40, 45 sacas de soja por hectare, nós precisamos ter aproximadamente aí umas 3 UAs por hectare e produzir por volta aí de 25, 30, 35 arrobas por hectare ano. Aí começa a ser rentável a pecuária. Caso contrário, não. E o senhor está no caminho certo. Quintuplicar a lotação da fazenda do senhor. É um caminho sem volta e tem que perseguir e ir atrás dele. Correto, Antônio. Se você pega os números da Integra, que são números que são usados no Brasil todo por pecuarista, você vê que a rentabilidade média da pecuária hoje, ela está bem abaixo dos números que você está falando. Eu acho que você ainda está otimista. Eu estou otimista. Então, realmente, sem o aumento de lotação, sem gestão e sem aplicação de tecnologias dominadas e viáveis, você não vai atingir a rentabilidade necessária para permanecer no negócio. Eu tenho conversado muito com o Antônio Schacker, que é da Integra, por sinal uma cabeça muito aberta e talvez hoje uma das melhores pessoas, um dos melhores profissionais nessa área de gestão da pecuária de corte,
fazer o pecuarista ter lucro. Mas o que eu observo também é que uma boa parte dos nossos pecuaristas, acho que o maior problema não é na fazenda, não é no capim que ele utiliza, não é na raça do animal que ele utiliza, não é o boi ou não é a vaca, é o problema na cabeça, o problema está dentro da cabeça, é um modelo muito antigo que hoje não se encaixa mais. E todo mundo sabe disso. E às vezes não é questão financeira, às vezes é uma questão de manejo, de trocar uma pedra de lugar como se fosse um tabuleiro de xadrez. Entendeu? E muita gente acha que fica caro, mas não é o dinheiro. Às vezes é o manejo que está errado. Concordo plenamente com você, Antônio. Fazer é aquele ditado, né? Eu faço assim porque sempre foi feito assim, não vou mudar. Mas existe uma geração nova hoje que está entrando no negócio e essa geração, ela não é tão refratária às mudanças. Pelo contrário, ela procura as mudanças porque ela precisa tornar a atividade pecuária rentável. Sem rentabilidade não se vive, né? Então, essa nova geração, ela está se adequando às novas tecnologias, aos novos modelos de como fazer a pecuária e torná-la rentável. Concordo com você. Pois é, hoje é muito comum, a gente observa aí uma série de pecuaristas, não, porque eu vou mudar o pasto da minha fazenda, agora eu vou colocar o Mombaça, vou colocar o MG5, vou colocar isso, vou colocar aquilo. Olha, o melhor capim é aquele que você tem na sua propriedade. Se você não der comida para o seu capim, automaticamente o seu boi não vai ter folha para comer. Então o que a gente observa é o seguinte, que tudo gira em cima de um único ponto: gestão, organização, planejamento. Ou seja, ter uma rota de voo, fazer uma rota do seu voo. Se não fizer isso, não vai para frente. Concordo plenamente novamente, Antônio. E sem um planejamento, você não chega a lugar nenhum. Nós temos aqui um planejamento de 5 anos e nós vamos adequando isso ano a ano para o ajuste fino, né? E tudo isso passa pelo ponto de que você tem que ter um alimento para o gado e, no fundo, o alimento mais barato e que te dá a melhor rentabilidade é o capim. O resto é complemento. E se você não tiver isso e divisão de pastagem, adubação, gestão, o manejo correto, realmente você não vai chegar a lugar nenhum. Não adianta a genética, ela não vai se expressar, não adianta os melhores animais, mudar de raça, pular de galho em galho. Sem esse ponto bem resolvido dentro da fazenda, você não chega a lugar nenhum. Eu comento muito que todas as raças são boas, depende do que entra pela boca. Se tiver bastante folha, qualquer raça vai ganhar peso, qualquer raça vai engordar. Então, eu analiso da seguinte maneira: eu acho que a pecuária já mudou muito, já andou demais. Mais ainda é talvez a atividade dentro do setor produtivo agropecuário, a pecuária de corte ainda está, vamos dizer assim, tem muita estrada para andar ainda para melhorar. Já andou muito, está melhorando muito. Mas eu acredito que com essas ferramentas que nós temos hoje, ferramentas de gestão, ferramentas técnicas, ferramenta de melhoramento genético, eu tenho certeza absoluta que nós vamos ter uma pecuária muito mais eficiente nesses próximos 5 a 10 anos. Já tem muita gente lá na frente. É verdade. E as mudanças estão vindo rápido, né, Antônio? Elas estão acontecendo rapidamente. E isso é bom, porque existe uma previsão de que muita gente vai ficar pelo caminho. Hoje existem muitas tecnologias que ajudam, tanto na gestão como no campo. E nós precisamos usar isso e fazer a pecuária ser uma pecuária de ciclo curto, uma pecuária eficiente e lucrativa. Concordo em gênero, número e grau, certeza absoluta.
eu acredito que logo, logo, não vai mais 10 anos, nós vamos ter sim uma pecuária altamente eficiente. Quem não for eficiente pode ter certeza absoluta, ou vai arrendar para a soja, para a cana, ou vende a fazenda e tira férias. Vai ser o único caminho. Senhor Renato, é mais ou menos por aí, não é? É mais ou menos por aí. E olha que o dinheiro de uma fazenda hoje é muito bom. Dá um dinheiro muito bom. Então dá para passar umas férias durante muitos anos aí, viu? Sem esquentar a cabeça. Você ganha mais sem trabalhar do que trabalhando. É verdade. Senhor Renato Leão Cavalcante, engenheiro, administrador, pecuarista lá na região de Presidente Prudente, está no caminho certo. Aumentar a lotação, manter uma gestão eficiente para fazer a fazenda ficar no azul. Senhor Renato Leão Cavalcante, muito obrigado pela sua presença. Foi ótimo esse bate-papo. Gostaria de trazê-lo mais vezes e até visitar a fazenda do senhor, ok? Já está convidado, Antônio. Falou. Um bom a todos e muito obrigado pela Um abraço. Obrigado. Realmente. E depois do intervalo, nós vamos comentar sobre o Brasil, que atualmente tem a segunda posição no que se refere à produção de biodiesel no mundo e é o maior produtor de etanol vindo da cana-de-açúcar. E vamos falar dos problemas que poderão surgir no Brasil por causa do descaso com o meio ambiente. É um minutinho só, nós voltamos já. Criatura! Se você está triste e com depressão, Rir é a solução. todos os dias estamos aqui, Newton Pinto Carvalho, contando a piada para te alegrar, criatura, na 99,5 FM. A gente ouve porque gosta. Oferecimento Bom Preço Autopeças. A peça que você precisa tem. Lojas Mundo das Utilidades em Trindade e Goianira. A melhor opção para você. Aniversário Solar. A cada R$100 em compras, você concorre a um caminhão de prêmios. Graduação e pós-graduação de alta qualidade é na unigoias.com. Você sabe identificar a violência contra a mulher na política? Quando uma parlamentar não está segura, nem mesmo no plenário. Brasileira. Quando o apoio do partido nunca vem. Quando somos julgadas e atacadas pela nossa imagem. Chega, é hora de ocupar o nosso lugar. Mais mulheres na política sem violência de gênero. A gente pode, o Brasil precisa. Carta aberta de mãe para mãe. Ser mãe de um bebê é também conhecer um amor incondicional. É ter sono leve, pálpebras pesadas. É descobrir um novo nível de cansaço, mas também de afeto. É sorrir junto, chorar junto e tirar soneca junto. É amamentar, cuidar, preocupar, suspirar e suspirar de novo, só que de outro jeito. E depois de tudo isso, mesmo durante a pandemia, ainda ajudar outras mães com bebês prematuros em UTIs neonatais e que precisam de leite materno para se recuperar. Esse agradecimento em forma de carta é para você, que doa esperança. Um grande gesto que pode salvar a vida de quem mais precisa. Se você pode, doe leite materno. Qualquer quantidade doada faz toda a diferença. Ministério da Saúde, Governo Federal. E agora eu vou falar sobre água. Água na sua propriedade? A Europoços Artesianos tem a solução. Ela é uma empresa especializada em perfurações de poços artesianos. Ela tem uma equipe de profissionais altamente qualificada, presta um excelente atendimento e executa todos os serviços com responsabilidade e segurança. A Europoços utiliza equipamentos de última geração com a mais alta tecnologia e faz perfurações de até 400 metros de profundidade com qualidade e rapidez. Fazem perfurações em até 24 horas. Na Europoços você pode confiar. Poços artesianos. Essa eu conheço e indico. A Europoços atende em todo o estado de Goiás. E agora vamos falar do Brasil. O Brasil atualmente tem a segunda posição
no que se refere à produção de biodiesel no mundo e é o maior produtor de etanol vindo da cana-de-açúcar. Pelo menos é o que afirmou o secretário de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis do Ministério das Minas e Energia. Cerca de 25% do combustível que utilizamos é proveniente de fontes renováveis. E a meta é chegar a 2030 com uma participação de 30%. Isso é único no mundo. Um dos responsáveis por esse incremento será o programa Combustível do Futuro. Lançado em abril deste ano, ele tem como objetivo aumentar a participação de combustíveis renováveis e de baixo teor de emissões da nossa matriz e desenvolver tecnologias, vamos dizer assim, tecnologias veiculares nacionais. Segundo o secretário de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis do Ministério das Minas e Energia, José Mauro Coelho, o Brasil avançou muito nos veículos flex-fuel, na utilização de biocombustíveis. E nesse período de transição energética, temos que desenvolver ainda mais essa tecnologia veicular. Outro objetivo é desenvolver novos biocombustíveis. Estamos olhando para frente e vendo novos combustíveis que possam ser inseridos na nossa matriz energética, na nossa matriz de transportes. E agora eu vou conversar com Guido Juliano Martins de Araújo. Guido é agrônomo e diretor do Instituto Saga das Águas. E nós vamos falar sobre os problemas econômicos que podem surgir aqui no Brasil por causa do descaso com o meio ambiente, inclusive problemas sérios com o mundo exterior. Guido Juliano Martins de Araújo, muito bom dia, obrigado pela sua presença. Bom dia. Tá tudo bem? Graças a Deus, tudo bem. Bem de viagem? Ótimo. Então tá bom. Ô Guido, problemas econômicos aqui no Brasil com relação ao meio ambiente. O bicho está pegando ou vai pegar ainda? Antônio, o grande problema nosso é que aqueles mega investidores internacionais, eles possuem nada mais, nada menos do que 3,7 trilhões de dólares que estão buscando lugares para se investir. E o Brasil seria a bola da vez. E nós precisando tanto de dinheiro internacional, principalmente para a infraestrutura, e esse pessoal, esses mega investidores, eles estão com medo do Brasil por conta do descaso ambiental e essa insegurança que nos últimos meses o Brasil nós estamos passando. Não é nada sobre a questão da pandemia, mas esse barulho político num país riquíssimo que carece de recursos internacionais para que nós possamos avançar como uma das grandes economias do mundo. Ô Guido, você falou nesses últimos anos agora, eu acho que nesses últimos 40 anos mais ou menos, né, Guido, 30, 40 anos, que, vamos ser francos, ninguém fez nada, né, Guido? Ninguém fez nada em relação ao meio ambiente. Se você parar para pensar mesmo, efetivamente, o que foi feito, Guido? Continua derrubando madeira, continua exportando e cada vez mais a área, principalmente a área da Amazônia, continua crescendo, a área desmatada. Só isso que está acontecendo. Antônio, 42% do gado bovino brasileiro está na Amazônia. Mas como é que pode estar na Amazônia? É porque foi derrubado. São 89 milhões de cabeças que estão na Amazônia. E nós sabemos quantas cabeças nós colocamos num hectare. E nós sabemos que 69 milhões de hectares ou 69 milhões de campos de futebol já foram devastados. Ô Guido, parece que não tem ninguém, né, para tomar conta, para falar, escuta, vamos mudar, vamos fazer, vamos acontecer. Eu acho o seguinte, eu tenho dito isso, você também tem falado muito, eu acho que nós estamos pagando para ver o que vai acontecer, né? Só quero que chegar lá na frente daqui 10, 15 anos, do jeito que está indo a coisa, pode ter certeza absoluta. Nós já estamos tendo problema com o meio ambiente.
mudanças climáticas. Você está vendo aí questão de chuva, está faltando água no Paraná, estão desviando o rio para poder abastecer a população. E ninguém, vamos dizer, de maneira geral, está sim levantando uma bandeira como deveria ser levantada, né? Faltando água e faltando chuva. E nós já conversamos sobre isso. A região em que mais se produz grãos, alimentos e carne, nós, principalmente a carne confinada de suínos, de aves, essa região que é o centro-oeste, o leste e o sul do país, se não chover, Antônio, tudo isso termina e nós ficamos preocupados, como você perguntou, a intervenção na Amazônia, o Exército foi para lá, ficou meses e não adiantou nada, porque se por um lado o Exército foi para a linha de frente, todo aquele trabalho dos órgãos ambientais oficiais, IBAMA, por exemplo, tudo isso está sendo desmontado. E quem está pagando por isso, Antônio, em primeira instância é a floresta. E nós vamos pagar com o aumento do preço dos alimentos e a mudança do clima brasileiro, porque a Amazônia, ela é determinante para o clima, para o regime de chuvas no Brasil. Pois é, Guido, mas eu sempre insisto naquele ponto. O que está acontecendo com todos os governos, todos, sem exceção, todos? Me aponte um que fez alguma coisa. Antônio, esse negócio, a Amazônia, ela é devastada desde o descobrimento. Não houve nenhum momento em que se parou. E olha só, no mês de junho passado, foi o momento onde mais se devastou a Amazônia em toda a história. E, para piorar, nos últimos 18 meses, o desmatamento vem crescendo sem parar. E não existe governo, não existe de maneira nenhuma os órgãos que sejam eficazes para, pelo menos, diminuir a velocidade da devastação. Uma coisa a gente pode ter certeza absoluta. Dentro de mais alguns anos, e não é muito tempo não, eu não sei se eu vou conseguir enxergar, mas essa meninada aí de 30, 40, talvez até 50 anos, vai poder ver que daqui mais uns 30 anos nós vamos pagar muito caro por um copo de água gelada, Guido. Pode ter certeza absoluta. A continuar do jeito que está indo. Falta no Brasil educação, cultura, conhecimento, gestão. Isso eu não estou falando agora desse atual, não. É daqui para trás. Só se pensa em, infelizmente, nós temos um grupo relativamente bom que pensa no país, mas a maioria é politiqueiro e politicagem. Infelizmente, Guido. Infelizmente. É por isso que nós estamos na situação que estamos. Está difícil de arrumar esse país. Está faltando brasileiro no Brasil. E pessoas que realmente sejam patriotas, mas patriota na verdadeira acepção da palavra. É por isso que existe uma insegurança, porque o mundo está atento com relação ao descaso da Amazônia. E por esse fato, o dinheiro, os capitais, o capital internacional está fugindo, que nós precisamos tanto. E não se faz nada para estancar este grande problema brasileiro. Verdade, Guido. Guido, infelizmente, mais uma vez, obrigado pela sua presença. Vamos batendo devagarzinho, uma hora alguém vai ouvir. Ou vai ferrar a gente, ou vai tomar uma decisão. Muito obrigado, Guido. À disposição. Obrigado. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino com a seguinte frase. A vida se tornaria insuportável se não nos proporcionasse mudanças. Um grande abraço, muito obrigado pela sua companhia, que Deus nos abençoe e até o próximo programa.